Então, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast meu, na verdade. E hoje estou aqui com Evelyn Mayer, que é uma mãe, né, e professora e open mic, uma nova comediante aí do mercado. Fiquem de olho. E, para eu não errar, vou ler aqui, ó. Ela atualmente cursa doutorado, né, em estudos de linguagem pela UEL, a UEL, tá? A teoria de suporte à sua pesquisa é a análise de discurso, tá bom? De linha francesa e objeto pesquisado é o discurso anticientífico no Twitter. Pensa o nível de paciência que a Evelyn deve ter desenvolvido durante a sua vida para estudar esse tipo de coisa que deve ser um tanto irritante. Mas muito importante para a gente aprender e para a gente debater, conversar. Então, Evelyn, muito obrigado por estar aqui comigo no meu humilde podcast, minha querida. Fábio Lins! Maravilha! Podcast do Fábio Lins. Obrigada a você, professor, pelo convite. Estou bastante feliz de estar aqui. Desculpa, tive uma pequena tosse. Evelyn, você é uma nova comediante, mãe, trabalhadora, estudiosa, e eu queria... Sua vida é interessante, né, Evelyn? Você, né, tem umas reviravoltas aí, né? Como é que você foi parar e por que você foi estudar essas coisas? E eu queria que você me desse uma aula sobre o que você estuda, porque você falou rapidamente numa aula comigo e com os alunos, né? A Evelyn, gente, para quem não sabe, está fazendo o curso de comédia stand-up comigo, embora não precisasse de forma alguma, assim, né? Ela está fazendo porque ela gosta de estudar, então, legal. Mas ela já está na pegada aí da comédia, entendeu? Antes de fazer o curso, ela já faz stand-up, já tem o seu histórico aí, e tem ótimas piadas. Mas você comentou um pouquinho, né, numa aula sobre a sua pesquisa, e eu achei muito legal, assim, eu gostaria de ouvir mais, Evelyn, o que você me diz? Bom, então vamos lá. Então eu vou falar um pouquinho. A análise de discurso, ela é uma teoria nova, sabe, Fábio? Ela nasceu ali no final dos anos 60 e diferente de tudo que a gente está acostumado sobre a interpretação de um texto, a análise de discurso, ela propõe que a gente visualize os discursos presentes no texto, entendeu? Então, quando a gente vê uma piada, quando a gente vê um poema, quando a gente vê qualquer tipo de texto, a gente não está preocupado com a intenção do autor, o que o autor quis dizer. Não, a nossa preocupação toda está em observar quais discursos estão presentes naquele texto. E o que aqueles discursos querem dizer no momento que aquele texto está sendo falado. Entendeu? Essa é a nossa proposta. Mas é isso que a gente quer. eu não sei se eu entendi, porque os discursos presentes naquele texto, e aí eu imagino que você vai trazer algum exemplo, não sei, né? A gente pode buscar alguma coisa assim. Não tem relação com a intenção, é isso? E a análise é uma coisa separada. Como que difere a intenção do discurso que tem uma intenção? O que difere necessariamente é que para análise de discurso, o sujeito ele não é tão autônomo quando ele pensa ser. Ele não é tão dono do seu discurso quanto ele pensa ser. Eu vou trazer um exemplo, sim. Aqui em Londrina, onde eu moro, tem uma outra humorista também muito boa, chamada Yasmin Farah. E ela tem uma piada que elucida muito essa questão do discurso. Ela fala assim, o meu marido não sabe pedir boquete. Gente, eu sou casada, era só ele pedir, eu ia dizer que não, porque eu não sou obrigada e tá tudo bem. Vamos estudar essa piada, tá? Ela vem e apresenta lá no setup. Eu sou casada. Era só ele me pedir. O dito aí é esse. Sou casada, era só ele me pedir. A gente vê aí a presença do discurso matrimonial e a gente vê aí a presença do discurso onde a mulher serve ao marido.
Uhum. Porque se o marido pede, está subentendido que a mulher faz. Aí vem o setup, ou vem o punch. Eu ia falar que não, porque eu não sou obrigada. Você vê aí a presença do discurso feminista. E o não dito que está presente aí é o quê? Que se o homem pede, a mulher ela é obrigada, mas essa mulher ela já é uma mulher independente, então ela não é mais obrigada, mesmo sendo casada. Então o setup traz um discurso conservador e o punch traz um discurso feminista. Aí você vai lá e conversa, por exemplo, com a Yasmin e fala assim: Yasmin, você pensou nisso na hora de fazer esse texto? Com certeza ela vai dizer que não. Mas esses discursos fazem da Yasmin mulher, sujeito, comediante, esposa. Você está entendendo? Então, independente dessa intenção, porque se você for perguntar para ela, ela vai dizer que a intenção dela era causar o riso, porque é isso que a gente faz quando a gente faz humor, não é? Mas esses discursos estão ali presentes. Então, eu gosto dessa teoria porque para nós não interessa o juízo de valor, não interessa dizer se essa piada é boa ou é ruim, se esse poema é bom ou é ruim. O que interessa é que discursos estão presentes nele e por que estão presentes nele. Né? Você me perguntou sobre a minha história, Fábio. Eu decidi estudar esse tema porque um dia na minha vida eu fui uma carolinha, né? Eu venho de uma família bastante católica, conservadora, e eu vivi muitos anos da minha vida dentro desse sistema, em especial dentro da internet. Então, eu conheci muitos grupos religiosos dentro da internet, fui bebendo dessa água reacionária, mas uma coisa que é fato para nós, não existe neutralidade discursiva. Então, a minha mãe, apesar de muito católica, também era muito feminista. Minha mãe foi a primeira mulher da família a ter um diploma, por exemplo. Né? E ela se graduou durante a ditadura militar, não tendo nenhum mérito, né? Não era filha de rico, ou seja, uma mulher que lutou. E ela passou isso para mim, para minha irmã. Ser mulher é ser dona da sua história, estudar, mas casada, vivendo com o marido, entende? E chegou um momento da minha vida em que todos esses discursos começaram a não fazer tanto sentido, porque eu também era uma mulher casada, mas assim como a minha mãe, eu estudei, eu era independente, e eu comecei a entrar em xeque com essas coisas, até que houve o meu divórcio, e com o meu divórcio eu me divorciei de tudo. Me divorciei das coisas que eu acreditava, da religião, da ideologia, e conheci a análise de discurso, e aí hoje eu virei uma testemunha de Jeová de Michel Pechet, que é o criador dessa teoria. Todo mundo que eu encontro fala: você já conhece as palavras de Michel Pechet? Michel Pechet, quem foi Michel Pechet? Da onde veio e qual é a história desse cara? Então, Michel Pechet, ele era um francês que era da área das ciências humanas e sociais, e ele começou a questionar a forma como a gente avaliava os textos, né? Porque ele era muito adepto do marxismo histórico, ele curtia muito Lacan, né? Lacan é um dos pais aí da psicanálise, é um que é tido como quem conheceu e entendeu Freud, mas Lacan ele considera a psicanálise a partir da linguagem, então ele é muito importante para nós, da análise de discurso também. Michel Pechet também era muito conhecedor de Ferdinand Saussure, que é o pai da linguística, só que tudo que ele ia bebendo dessas águas, ele falava: mas gente, mas tem um buraquinho aqui. Mas essa teoria está faltando um calço nela, sabe? E esse calço se tornou a análise de discurso, que ele chama de antidisciplina, que é a disciplina que dá base para todas as outras, mas, ao mesmo tempo, questiona todas essas teorias a quem ela serve de base. E aí, no final dos anos 60, com toda a ebulição que estava rolando na França, greve dos estudantes e dos trabalhadores,
ele apresenta essa teoria. E aí ele vai nos apresentar várias facetas dessa teoria até ali 1984, quando há um mistério sobre sua morte, né? Ninguém sabe o que aconteceu, se ele cometeu suicídio, se ele sumiu, enfim, virou uma lenda o seu fim. Uhum. E isso tem tudo a ver, né, com o seu interesse, né, o seu desenvolvimento enquanto comediante, assim, né, porque, de fato, a gente, enquanto escritor de piada, né, é o que a gente está fazendo, assim, né, mesmo de forma inconsciente, está escolhendo as imagens, as palavras, as sequências do que a gente quer traduzir, né, enquanto entendimento de alguma coisa para trazer a comicidade. Então é muito legal mesmo esse seu estudo, e eu acho que isso deve interferir demais assim, no seu processo criativo, né? Ainda não vi o seu texto, então daqui a pouco a gente vai analisar isso, não aqui no podcast, tá, gente? Isso é uma coisa da aula, não tem nada a ver com vocês, tá? É um exercício lá do... Mas tem tudo a ver, né, Evelyn? Sim, você usou agora um termo que a gente adora, que é de forma inconsciente. O inconsciente, para nós, da análise de discurso, é fundamental. Lacan, ele fala que o nosso inconsciente, diferente de Freud, que dizia que era inocente, Lacan fala, não é inocente, não. O inconsciente está ali, ó, a todo vapor, determinando os discursos e sendo determinado pelos discursos. Exemplo, a gente está aqui falando e, de repente, eu falo... Ai, Fábio, como sua barba tá feia. Ai, Fábio, desculpa, não foi isso que eu quis dizer. Lacan vai dizer, foi sim. Foi sim. O seu inconsciente determinou, falou, e você não teve o controle sobre isso. E a gente pode, no palco, no tal do improviso, soltar palavras que são carregadas de discursos, que são carregadas de sentidos, arrumar o maior problemão e falar, mas eu não quis dizer. Quis. Você só não teve controle. Quem falou foi o seu inconsciente. Uhum. Né? Porque da onde veio isso, né? E por que veio isso, né? E volta e meia a gente vê pessoas vindo com essa desculpa, né? Não só, obviamente, na comédia, em qualquer lugar. A gente está com o presidente aí que faz isso todo dia, praticamente. Então, é muito legal mesmo olhar para isso, porque tem tudo a ver, eu acho, né? Me parece que tem tudo a ver com o que eu trago na aula, né? Naquela história da fase 1, fase 2, fase 3 do desenvolvimento do seu stand-up, né? Porque, de fato, eu acho que a maioria das pessoas começa a fazer comédia de forma meio inconsciente mesmo. É uma coisa assim, tipo, Sim. eu sei que as pessoas riem disso aqui, mas eu nem parei para pensar direito se eu rio disso, ou se eu quero rir disso, ou se isso faz sentido para mim. É só uma coisa que eu vou reproduzir porque eu entendi que é o senso comum aqui, né? E eu acho que leva um tempo para cada comediante parar e falar, não, peraí, o que eu tô falando, né? O que eu quero dizer com isso? Né? Da onde vem, para onde vai? Tem algum objetivo? Não tem, né? Eu acho isso muito legal e me parece que depende de maturidade mesmo, assim, de um certo correr do caminho, assim, né? Mas você sabe o que é que determina esse humorista? Na análise de discurso, a gente tem um tripé, que é a formação discursiva, a formação ideológica e as condições de produção. A formação discursiva, como o próprio nome diz, são os discursos que formam aquele sujeito. Porque para nós, em AD, sujeito não existe, o que existe é o indivíduo. Então, Fábio Lins não é um sujeito. O Fábio Lins é um posicionamento discursivo, é um indivíduo que foi construído por vários posicionamentos discursivos, que faz com que ele seja ele, certo? Então, essa formação discursiva, discursivo chamado Fábio Lins. A formação ideológica são todas as ideologias que fundamentam esses discursos, certo? E as condições de produção é uma visão ampliada do que a gente costuma chamar de contexto. Então, para análise de discurso, contexto é esse bate-papo que eu estou tendo contigo agora. As condições de produção é tudo que nos levou para chegar até esse bate-papo, certo?
as razões pelas quais nós estamos nesse bate-papo. Então, quando um humorista, hoje, em pleno século XXI, sobe ao palco e fala, eu comi um fiofó, ele só fala isso porque as condições de produção, ou seja, tudo que levou para que ele chegasse até aquele contexto, determinam esse discurso. Entendeu? Porque se não houvesse graça, se não houvesse interesse também nesse senso comum, ele ia ter que olhar e falar, cara, não dá para eu falar de fiofó, porque ninguém mais ri disso. Entende? Uhum. Sim, então, isso é muito interessante e muito desafiador, né? Desculpa, te cortei, Ellen. Não, é que às vezes a gente reclama, por exemplo, nós mulheres, né? A gente sobe ao palco e fala ainda sobre rola, né? Ai, porque ainda está falando de rola. Tá, mas espera um pouco. Desculpa, eu acho engraçado que você escolheu falar fiofó, mas depois falou rola, uma boca cheia. Eu achei que você ia usar um sinônimo. É porque o fiofó gera um medinho, né? Eu cuido muito do meu. Vamos analisar esse discurso. Por que falou-se fiofó e por que se escolheu falar rola? Desculpa, segue lá. Então, quando a mulher ainda está falando de rola, né? Sobe... É interessante pensar isso, analisar essa questão. É muito legal. Mas falando, agora pense, quantas mulheres estão chegando agora e estão querendo falar de um assunto que foi predominantemente masculino? Porque os homens subiram ao palco e não subiram para falar que a rola deles é pequena. Aí as mulheres estão chegando para dizer, você falou que sua rola é grande? Né? Não, já provei, viu? Ó, é jebinha, entende? E aí você vê um monte de homem falando, não, a gente tem que superar esse assunto. Não, espera aí, que agora é a nossa vez. A hora que a gente cansar, aí a gente supera. Você tá entendendo? Uhum. E por que isso acontece? Nas condições de produção atual, as mulheres estão se empoderando, estão tomando a palavra, estão ocupando os espaços e estão determinando os assuntos que outrora foi determinado pelos homens, por discursos machistas, por discursos que as tiravam da cena, entende? Então é legal a gente notar isso. Por isso que em AD a gente não tem essa preocupação de dizer se isso é bom ou ruim. O nosso papel é só analisar. Eu costumo dizer que é como se a gente fosse um médico e dissesse, olha só, você tem um câncer. Ai, doutor, isso é ruim? Bom, aí é com você. Você que sabe se isso é bom ou ruim. Eu só estou te falando o que é. Uhum. É bem o trabalho da filosofia mesmo, né? Tira o moralismo da frente e olha para as coisas. O que tem aqui, né? É isso que tem aqui. Então tá, é o que é, né? A gente... E vou te falar que isso é uma coisa que recentemente eu tenho refletido bastante. E você, não sei se se interessa, já leu, talvez, possivelmente. Eu, muito pouco, mas eu estou começando a olhar para o tal do Nietzsche, né? Nietzsche é um cara que fala muito disso, assim, mano, não tem essa, é o que é, né? Não tem bom ou ruim, não. É isso aí, lide com isso e vai, segue sua vida, né? Mas é curioso, porque no meu trabalho de pensar comédia, criticar, analisar, ajudar os alunos, refletir sobre as coisas, muitas vezes, assim, as pessoas entendem como se fosse um ataque o que eu estou fazendo, entende? O Fábio está atacando não sei quem, ele está lá destruindo a comédia, não sei o quê. E eu não estou atacando, eu estou só falando, amigos, isso aqui acontece, tem esse resultado, pode ter aquele outro resultado, isso aqui eu acho que é uma babaquice, mas você faz o que quiser na sua vida também. E não tem um ataque, entende? É uma análise da coisa. Só que a coisa às vezes é feia, às vezes a coisa é horrível, né? Às vezes a coisa... E outra, falar que é feia e que é horrível também está dentro da minha moral, né? Ou do que me interessa enquanto feio, horrível, bonito ou bom, né? Mas as coisas se confundem muito, né? Quando você para analisar, né? Eu imagino que você passa muito por isso, porque é sobre falar, amigo, é isso. Mas aí você então tá acabando comigo, você tá destruindo. Você fala, não. É que o negócio é duro mesmo de encarar, né? Só que é só isso, não tô, né?
E aí eu me sinto, às vezes, muito mal interpretado, assim, eu acho muito louco, porque eu faço, sei lá, um vídeo falando sobre, por que que eu acho que o humor negro, não sei o quê, papapá, é assim, assado, eu escolho não falar mais essa expressão. Mas você faz o que você quiser da sua vida, entendeu? Eu não tô nem aí, não tô aqui cagando uma regra para as pessoas, mas dá essa sensação, né? Evelyn, você pode me ajudar a ser melhor interpretado? Não, eu não posso, sabe por quê? Porque a régua das pessoas, quando elas vão interpretar você, é carregado das formações discursivas. Lembra que eu falei que da gente é um monte de posicionamento discursivo? Então, o que falta para nós é compreender que o sentido que eu imprimo a você é um sentido que fala do que eu sou capaz de compreender. Entende? Na análise de discurso, a gente fala que existe o discurso pretendido e o discurso apreendido. Então, olha só. Quando o Fábio Lins diz, gente, eu acho que não é legal a gente usar a expressão humor negro, porque essa palavra ela está carregada de um sentido semântico muito pesado, que fere pessoas de determinado grupo que já são excluídas e marginalizadas da sociedade. O Fábio Lins vem com um posicionamento discursivo. O que as pessoas vão entender é delas, é da formação discursiva e ideológica delas, porque não tem como elas entrarem na cabeça do Fábio Lins e entender o que o Fábio Lins de fato quer dizer. Por isso que a gente não trabalha com intenção, a gente trabalha com discurso, porque não dá para eu saber de fato qual é a sua intenção. Fábio, imagine que agora você escreva um poema completamente suicida. Aí a pessoa lê esse poema e fala, meu Deus, o Fábio Lins precisa urgentemente de ajuda, ele quer se matar. E, na verdade, você escreveu aquele poema porque você ouviu uma música que você lembrou de um amigo seu e que cometeu suicídio e você falou, poxa vida, eu não tenho o que fazer por ele, eu vou escrever esse poema. Você não quer se matar. Só que a pessoa só tem o que está escrito ali, ela não tem a tua intenção, a tua emoção, o que te levou. Eu acho que o bacana da análise de discurso é a gente fazer com que as pessoas entendam que elas têm que assumir o que elas entendem, ao invés de apontar o dedo e dizer, você quis dizer isso. Não, você não pode, você não tem esse controle, entende? É muito perigoso isso. Você pode dizer assim, o humorista X fez uma piada transfóbica, fez uma piada misógina, fez uma piada fraca, fez uma piada forte. Você pode ter, mas você precisa tomar o cuidado para não dizer que aquele humorista é isso, porque você está julgando a piada e não o sujeito. E esse julgamento é a partir da sua formação discursiva e ideológica e não da dele. Se a gente aprender isso, assumir essa responsabilidade, eu acho que a vida fica mais fácil, ninguém fica te apontando o dedo e te mal interpretando. Até porque essa expressão má interpretação é porque a gente parte do princípio de que a gente não nos fizeram a leitura que queríamos de nós. Só que isso é uma utopia. Ninguém vai conseguir ler você de fato. Eles vão ler com o olhar deles, com aquilo que eles são atravessados. Muito bom, Evelyn. Você está me fazendo refletir sobre várias coisas. Primeiro que eu acho que, tendo esse entendimento, facilita muito para você tacar um foda-se, assim, também, de falar, meu irmão, é isso, eu vou me expressar da maneira que eu entendo aqui, né, e vou para cima, e aí vamos ver o que acontece, né, com a liberdade de expressão de cada um aí, e vai, né, porque a gente às vezes fica muito, o que vão pensar, mas se não sei o quê, mas quando as pessoas olharem, né? E aí, né, e aí, tipo, né, e aí, né. Outra coisa que eu tenho uma história para te contar, que você quase acertou quando você deu esse exemplo, você inventou aí digamos que você escreva um poema suicida, uma história parecida com isso que aconteceu de verdade. E outra coisa é que isso que você falou me interessa bastante, assim, né, de você olhar, né, para esse discurso, o que essa pessoa está dizendo, de onde vem isso, e não ir cair
no ataque à pessoa, né? De julgar como se ela fosse aquilo. Que é bem a mentalidade Olavo de Carvalho, assim, né? Que o Olavo de Carvalho, ele vai para cima e ele fala, vamos destruir a pessoa. Né? Alguém chega com um argumento lá sobre algum assunto super bacana, então, não importa, esse cara é um viado, é um merda, isso aí, e aí ataca a pessoa, assim, tipo, É não o entra nem discurso ad no... hominem. É o quê? Pode falar, desculpa. É o discurso ad hominem, ou seja, é o discurso do ataque à pessoa, e não ao que ela diz. E é muito Então, interessante a gente você ter trazido isso à tona, porque o Olavo de Carvalho ele tem um método que é da desconstrução do significado do sujeito. Você pode ver que quando ele ataca uma pessoa, ele quer destruir toda a dignidade. E quando que você começa a destruir a dignidade da pessoa? Pelo nome. Ele nunca chama a pessoa atacada pelo nome dela. Cria-se um nome pejorativo. Então, você começa a desconstruir, porque o nome é a identidade. Por isso que é tão importante esse debate a respeito do nome social para as pessoas trans. Não é qualquer coisa, é a construção da identidade. Entende? Se eu quero ser chamada Vitória, isso tem uma carga semântica de identidade. Então, quando eu desprestigio esse nome, a fim eu não estou destruindo apenas o discurso, mas é a identidade da pessoa. Então, é um linchamento pleno da existência, que é para quando você lembrar daquela pessoa, você vai lembrar automaticamente do nome pejorativo e aí está desconstruída toda a essência da pessoa. é um filho da puta, né? E a Evelyn tá dando uma bela aula aqui, hein, pessoal? Aproveita, muito bom. É, é isso mesmo. E outra coisa que eu queria te falar que eu lembrei que uma vez eu estudei muito pouco cinema, né? Era uma escola muito cara. E aí eu simplesmente não tinha mais dinheiro, assim. Eu acho que eu nem consegui estudar um ano, assim. Eu estudei o que eu pude com o dinheiro que eu tinha na época. E aí eu falei, tá, então não dá para pagar mais, então, mas é isso. No pouco tempo que eu estudei nessa escola, eu escrevi 2 roteiros que eram roteiros pesados, assim, né? Um tratava de pedofilia e o outro tratava de uma família disfuncional, assim, com um certo grau de violência. Tinha um lance com a TV, que o pai não parava de ver TV, não prestava atenção no filho, não sei o quê. E eram roteiros pesados, densos, assim, né? Mas eu adorava, assim, eu tava achando bom, achei que, puta, era o clima que me interessava, eu tava a fim de fazer alguma coisa naquela pegada. Aí eu mandei lá pro professor, aí beleza, né? Daqui a pouco eles me chamam, assim, Fábio, vamos conversar aqui, tal, tal, tal. E aí eu achei, assim, o ego do adolescente, né? Aí, nossa, me pirou no roteiro, né? Porque eu mandei bem mesmo, eu tô ligado, o roteiro ficou foda, eu adorei esse roteiro, tal, tal, tal. Eu acho que ele vai querer me elogiar, sei lá, pedir os direitos do roteiro pra gente fazer filmado. Aí eu chego lá na sala, eu falei, e aí, professor, tudo bem? O cara, beleza, Fábio, como é que tá? Pois é, vi seus roteiros aqui, né, cara? E aí, sim, você viu os roteiros, tá? Era uma coisa meio de terror, né, os roteiros. E aí ele assim, tá tudo bem em casa, Fábio? Tá tudo legal? Como é que tá? Tá tudo legal? E aí? Como é que tá seu pai? Cara, e aí eu me toquei na hora e falei, ai, caralho, o cara acha que eu sou um maluco, maluco. Ele acha que eu tô dodói, que eu tô com trauma aqui, que eu tô botando pra fora. E não tinha nada a ver, entendeu? Não tinha nada a ver. O da família tinha um pouquinho, era um pouquinho ali, mas era muito, nossa, era muito exagerado do que era a minha realidade mesmo. Um problema com meu pai ali, que não tinha nada de violência, não tinha nada de, entendeu? Nada. Eu super exagerei pra história lá e tal. E aí o cara só achou que eu era dodói mesmo, que eu tava mal e quis me acolher. Foi bonito da parte dele, mas eu fiquei puto, porque era só um roteiro, entendeu? Então, mas você vê que interessante, né? A gente analisar essa cena discursiva que você nos apresenta. Isso foi em 1990 e quanto? Nossa, sei lá, 99, não sei, por aí, 2000, coisa assim. Então, você vê que interessante. A gente está nessa época que você apresenta discutindo bastantes temas voltados à criança, ao adolescente. A gente está, nesse momento,
dando um pouco mais de voz e relevância ao jovem, ao adolescente. Então, esse professor, ele parou para observar o Fábio Lins, que se fosse uma década atrás, ele dizia, ai, mano, esse cara fuma muita maconha, né? Vai bater a sua punheta e não me enche o saco. Mas não, naquela condição de produção, ele está pensando, pô, eu preciso prestar atenção. E ele está entendendo o quê? Que o seu texto é um pedido de socorro. Então, apesar da gente achar engraçado, é positiva a postura dele, porque ele está naquele momento entendendo que o jovem precisa ser ouvido e que esse jovem não está sabendo falar. Então, ele vai falar através do quê? Da arte. Só que a gente esquece que esse jovem Fábio Lins é bombardeado por uma mídia violenta que passa a violência na hora do almoço, mostrando nessa época corpos mortos ao meio-dia. Não é? Você é de Curitiba, eu sou de Londrina, a gente lembra bem do Alborguete, né? Que gritava mostrando o corpo morto, tá lá no colo do capeta, gritando na TV e tudo mais, e blá, blá, blá. Então, a gente esquece que esse jovem, Fábio Lins, que leva esse roteiro, é bombardeado pelo discurso da violência, faz parte da vida dele. Então, ele não precisa ter um pai que bate na mãe, ele não precisa ter um tio que o moleste, ele só precisa pegar essa condição de produção que ele está vivendo e botar no papel. Então, é por isso que a gente, volta a repetir, a gente trabalha com a intencionalidade. A gente conjectura que a intencionalidade do Fábio Lins, ao escrever esse roteiro, é pedir socorro porque ele está sofrendo em casa. Mas depois a gente descobre que, na verdade, o Fábio Lins só escreveu aquilo porque ele queria ser o fodão do rolê. Só. Entende? Exatamente, pô. E ele não reconheceu o quanto que eu era incrível. Ah, pelo amor de Deus. Tô esperando até hoje alguém reconhecer isso. Que caralho. Ô, Ninguém... Paulo, você sabe que quando eu tinha uns 12 anos, eu escrevi um livro estilo Power Ranger, sabe, assim, e que era uma mina, que era fodona, e que ela vencia todo mundo. Ela estava grávida, mas ela nunca comia, porque ela tinha que manter a shape, né? Mas ela estava vencendo os monstros e tal, não sei o quê. Quando eu tinha uns 17 anos, eu peguei esse livro para ler e falei, mano, que bosta isso aqui que eu escrevi, né? E joguei fora. Hoje eu olho e falo, mano, era para eu estar rica. Teriam comprado meu livro. Total, nossa, total, total. É uma puta personagem, né? A mãe gravidona combatendo o crime. Aliás, alguém fez alguma coisa assim já, não fez? Isso não é estranho, eu acho que... Não sei, mas não me é estranha essa imagem. E tem a Ellie Wong, né, que faz os especiais dela, só que grávida, né? É muito bom. Exato. Exato, e é muito engraçado, né, vê-la grávida, porque ela é barriguda, pequenininha, magrinha, é bem engraçado. É muito bom, cara, eu gosto dessa comediante. Ela fez aquele filme que tem uma participação do Keanu Reeves, né? Ela que escreveu o filme, eu acho que é o primeiro filme que ela fez, assim. Aí, do nada, o Keanu Reeves, não, ele topou, porque ele gosta de mim e tal, aí ele topou fazer um filmezinho, assim, com orçamento ridículo. Muito doido. Muito interessante, Evelyn. E você tem essa percepção assim do tipo, pois é, né? Nessa época, nos anos ali 2000, 90 e tanto, tava se ouvindo jovem, papapá. Agora tá não sei o quê. Nos anos 70 tinha não sei o quê. Tem algum spoiler do futuro, Evelyn? Você começa a olhar para frente e pensar assim, olha, daqui a pouco a análise do discurso vai estar pegando esse espaço aqui, analisando aqui, as pessoas vão estar... Você tem alguma percepção assim? Você vê nascendo alguma mudança? Então, a análise de discurso, ela pode levantar hipóteses, né? Mas ela não tem certeza porque ela precisa do movimento da história para analisar os discursos. Quais visões nós temos hoje, olhando para o Brasil? A gente vê hoje que o bolsonarismo, por exemplo, já não depende mais de Bolsonaro, porque já superou o Bolsonaro, né? Bolsonaro pode perder as eleições ano que vem, mas o bolsonarismo fica.
E isso a gente vai contar aí pelo menos uma década para a gente conseguir reverter novamente o jogo, porque é geralmente o tempo de uma geração, né? Então, nós somos conservadores de nascimento, né, no Brasil. São 500 anos de conservadorismo, não é? Que foi se transformando conforme o movimento da história. E aí a gente chega no momento em que está legitimado ser um conservador, mas não é um conservador de ideias morais, mas é um conservador de ideias cruéis, né? Hoje você vê uma foto de alguém com arma, você não sabe se é uma pessoa de bem ou um traficante, um bandido, não é? Hoje você tem pessoas que numa mão está com a arma, a outra está com a Bíblia, entende? Então, esse discurso não vai acabar com a possível derrota de Bolsonaro nas eleições de ano que vem. É preciso toda uma geração de transformação, de reflexão, de análise, e isso leva tempo. Então, hoje, a análise de discurso se entende que nós temos um longo caminho de reflexão e de atravessamentos discursivos que vão dançar nessa cena. Não é fácil, mas é necessário. Por isso que eu estou analisando o discurso científico, né? Porque o discurso anticientífico nunca teve tanto poder de fala quanto agora, né? Uhum, uhum. Então, e você se embrenhou nesse mato aí do Twitter de análise de discurso anticientífico, né? Que é uma coisa, assim, a gente está voltando, né? A gente está indo para trás, é isso. A gente chegou no nosso limite enquanto humanidade, então vamos voltar, que não tem mais espaço para ir para frente, gente. E a gente está voltando para as cavernas, não é isso, velho? Então, mas a gente talvez nunca tenha saído das cavernas. Talvez a gente só tenha pego essas cavernas e dado uma carinha nova para elas, entendeu? E criando a ilusão de que é novo, mas na verdade a gente está lá na caverna ainda, sabe? Você sabe que para AD a gente nunca fala assim que a pessoa saiu da caixinha, né? Exemplo. Nossa, eu tenho um amigo que ele foi padre e hoje ele é gay. Olha, ele saiu da caixinha. Não. Para a D, a gente diz que esse sujeito era uma caixinha que tinha o discurso do padre e tinha o discurso homossexual. E a depender das condições de produção, o discurso homossexual começou a determinar mais do que o discurso sacerdotal. Começou a ter mais relevância, significância. Ele não vai deixar de ser padre, esse discurso sacerdotal vai continuar aqui, mas agora a relevância é o discurso homossexual. Então, pensando assim, a gente está dentro da caverna, amor. Só que tem discurso, está aqui, outro está ali. É muito interessante, Fábio, a gente pensar no discurso anticientífico, porque a gente assim o denomina, porque a gente tem um parâmetro, né? Que é o discurso científico. O discurso científico possui um método e possui uma intenção, que é qual? Descobrir algo. Então, no discurso científico, não nos interessa a verdade verdadeira, profética, indiscutível. Para o discurso diz, isso aqui é água? Bom, a gente vai analisar para ver se isso aqui é água. Aí você segue todo o proceder científico e fala, ih, rapaz, não é água, não. O que é isso aqui? Aí você descobre que é cachaça. Gente, não é cachaça, não, é água mesmo, tá? Senão eu não estava falando aqui. Mas você descobre que é cachaça. Aí você vai querer saber o que é a cachaça, o que compõe a cachaça e tudo mais. Isso é ciência. E nós entendemos que isso é ciência. O discurso anticientífico vai dizer, eu acho que o demônio, que a NASA, que Hollywood, que os comunistas estão querendo nos enganar, porque isso aqui é água. E eles usam do método científico, porque eles têm metodologia, eles pesquisam, eles criam hipóteses, conjecturas, igual um cientista. Só que a intenção é entrar em comunhão com a verdade profética revelada, a verdade que não alcança o homem, mas que está além dele. E é aí onde entra
todos os absurdos que a gente está vendo, né? Chip da Oi na vacina, que mistura com o feto que foi abortado, que mistura com a Pepsi. E, gente, não. Só que isso, aí é onde a gente fala que, na maioria das vezes, o discurso se sobrepõe aos fatos. Por quê? Porque o discurso é muito mais sedutor que o fato. Ele é. Então é difícil a gente pensar que assim como às vezes os comediantes são mais sedutores do que as piadas. O que tem seu mérito para comédia também tem seu mérito, tá tudo bem. Mas eu entendi, sim, é isso, né? A tal da narrativa, na verdade. Eu vejo meu pai, assim, né? Meu pai é uma figura, cara, que ele tem uma sensibilidade muito, muito grande, assim, e ao mesmo tempo uma dureza, né? Só que é isso, essa coisa espiritual, sabe? Essas histórias que são, assim, sabe? Que aí vai para Deus, o milagre. É isso, a história quando na novela é mais maluca, mais ele acredita, assim, porque é uma coisa que, sei lá, alimenta um emocional dele ali de sei lá, achar que a vida é um filme, assim, que é difícil talvez falar pro pai assim, pai, a vida é bem mais sem graça do que essa parada aí. Que louco se fosse isso aí, entendeu? Imagina se realmente a Pepsi fizesse adoçante com feto, né? Isso ia ser muito louco mesmo, né? Ia ser assim uma coisa incrível. Mas não é, a vida é mais sem graça, a vida é mais paia mesmo. É só isso aí mesmo, entendeu? Só que é isso, a vida é muito dura, né? Então a gente entra facilmente nessas fantasias, assim, porque a vida é foda, né? Tipo... Fábio, eu vou te dizer, todos nós temos uma teoria conspiratória para chamar de nossa. Porque se a gente não tiver uma teoriazinha conspiratória para chamar de nossa, a gente se mata por não dar conta da dureza da vida. A gente dá risada da terra plana, do chip da Oi na vacina, do feto, mas às vezes a gente vê uma circunstância na rua e fala, mas será que essa pessoa não está... Ali gerou uma teoria e a gente se sente o sujeito que é o único que consegue enxergar o que ninguém está vendo. Você está entendendo? E isso massageia o nosso ego e a gente vai embora para casa feliz da vida, porque por um minuto a gente não precisou encarar os fatos. A gente só precisou viajar nos discursos. Você está entendendo? Então, todo mundo tem. É que tem umas teorias que a gente fala assim, porra, colega, mas isso aí não dá, né? Mas há outras... Porque algumas, assim, elas são realmente perigosas enquanto comunidade, assim, né? Realmente gera morte, né? Gera uma série de coisas que se fala, não, amigo, essa aí foi demais, né? Essa aí você vai... Como o caso aí que a gente tá vendo da Prevent Senior, né? Cloroquina e afins aí, que, irmão, assim, tem gente morrendo e vocês estão brincando de narrativa divertida aí, né? Assim, não dá, né? Então, não. Mas, não. Né? E eu imagino que seu interesse nessa análise é porque você vê a urgência da gente destrinchar esse negócio e resolver alguma coisa, né? Tipo... A minha tese que eu quero provar é que esse discurso anticientífico ele só ganha corpo porque ele é calçado no discurso místico. Nessa ideia mística de verdade. O Fábio é um profeta, ele está aqui falando que o chip da Oi está na vacina, entendeu? E como nós somos um país alicerçado nesse discurso religioso, e o discurso religioso, por mais que a gente possa pensar que ele não tem essa intenção, mas ele sustenta uma fantasia, meu amor, aí você perdeu o controle. E aí, quando vê, tudo em nome de Deus é possível, inclusive sustentar discursos em favor de alguém que se diz do Senhor, mas não é. Então, esse é o meu objetivo. Amém. Amém. Glória. Glória, aleluia.
Conversei aqui com a Santa Evelyn Mayer, que é uma canonizada, né, pela Igreja Católica, já. E ela veio do movimento marxista-comunista gaysista, né, para solucionar os problemas do mundo, não é? Feminazista, né? Ela é feminazista, tá? Eu queria conversar mais, Evelyn, mas a gente sabe que o tempo tá apertado. Eu também tenho que fazer almoço, e você também, embora vocês não sabem a hora que a gente tá gravando, gente, mas daqui a pouco a gente tem que deixar os almoços prontos aí pra família, né? E querida, obrigado. Porra, foi massa, adorei aí. Que bom que a nossa internet colaborou, né? E se você quiser dar um recado final, mandar um abraço pra alguém. Mas obrigado pelo seu tempo, obrigado por me ouvir também aí. Ai, Fábio, obrigada a você, eu adorei esse bate-papo. E a gente pode conversar mais vezes sobre isso, a gente pode vir falar, porque a análise de discurso é tão ampla, que a gente pode determinar outras vezes de falar só sobre um ponto aqui, um ponto ali, trazer piadas mais para a gente analisar. Agradeço o convite, adoro ser sua aluna e espero que a gente possa se encontrar logo pessoalmente, né? Que eu tô com saudade. Quem quiser também me seguir nas redes sociais, @Evelyn Mayer. Dá esse apoio para essa mãe aqui, gente. Evelyn Mayer, senhoras e senhores, vocês vão ver ela logo mais em mais palcos aí, além dos palcos do Sul, né? Eu só uma correção, eu morei em Curitiba, Evelyn, mas eu nasci em Brasília. Eu não sei o que é pior, se é Curitiba ou se é Brasília. Mas eu só morei lá. Então, eu não sou curitibano, não. E desculpa aí, Curitiba, mas... Então, esse cara aí eu já não lembro direito, mas eu entendo o espírito da coisa. Obrigado a todo mundo que ouviu aí esse episódio. A gente está fazendo agora a cada 15 dias, então entra um episódio novo. E acompanhe. E você pode também acompanhar se você tiver no Spotify, você pode ver a gente no YouTube. Se você tiver no YouTube e está cansado de ver a gente, você pode só ouvir pelo Spotify, aí você escolhe. E acompanhe meu canal aí, toda semana dicas novas de oratória ou análises de discursos da comédia, entre outras coisas. E foi massa. Obrigado e até a próxima, pessoal. Um beijo. Obrigada.